Boa noite, Lucas. Boa noite, companheiros, a todos. Pedimos aí desculpa, a internet hoje está um pouco tumultuada e a gente vai se adaptando, né, não, Lucas? A gente vai se adaptando a todas as necessidades e possibilidades que a gente tem. Hoje é com prazer, né, que a gente recebe Lucas Pimenta, da FEJAC, né, Federação, Grupo Espírita de Jardim Camburi, correto? Fraternidade. Fraternidade Espírita de Jardim Camburi. É uma casa que concentra um grupo de pessoas muito grande lá dentro de Jardim Camburi, que é uma pequena cidade já, né? É, quase. Para a gente não se alongar muito mais, eu vou fazer a leitura preparatória, vou fazer a prece inicial. Eu acho, Lucas, eu já tive problemas no final, se eu não conseguir acessar lá e a gente poder fazer o encerramento, eu poder fazer o encerramento para você, eu te agradeço fazer o encerramento, se eu não conseguir, mas eu acompanho a reunião toda, tá bom? Então, hoje a gente faz a leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, que foi a leitura que nós fizemos também. Nós temos um trabalho às 19 horas, que é o GASP, Grupo de Apoio à Saúde Plena, com participação aberta ao público pela ferramenta Meeting, do Google, né? Quem quiser participar, pode mandar uma mensagem para a gente, que seja no Instagram do Clara, seja pelo contato de Juliana, o meu, Tamires, Marisa, que a gente manda o convite para todos que quiserem participar. Ok? Então, a leitura ela é a seguinte. Os os ingredientes que excitam a mente, o corpo, a emoção, devem ser evitados por ti. As melodias suaves, na boa música, harmonizam, enquanto outras, programadas para a luxúria e violência, desassossegam, alterando o ritmo nervoso. As leituras edificantes instruem e educam da mesma forma que as extravagantes e sensuais corrompem e alteram a escala de valores morais para pior. As conversações sadias levantam o ânimo, quanto as vulgares relaxam o caráter. Poupa-te a onda de indignidade que toma conta do mundo e das pessoas. Com esta leitura, então, nós agradecemos a presença do Lucas, que vai usar a palavra hoje, e pedimos para que seja intuído, que seja direcionado, liberando, então, toda essa energia positiva aos quatro cantos do mundo via internet. Que possamos aproveitar deste momento e que possamos também vibrar energias positivas para todos aos nossos redores, para todos que necessitam e para todos que ainda têm a dificuldade em seu lar. Que Jesus possa nos amparar e possa nos proteger agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então, Lucas, fique à vontade com a plateia toda. Somos já todo ouvidos a você. E Lucas, então, vai explanar sobre o tema Buscai e Achareis. Muito obrigado. Me despeço aqui e retorno no final, se tudo der certo, se a internet colaborar conosco. Tá, Lucas? Certo. Obrigado, Luiz, pela oportunidade. Demais colegas da Cefec Clara de Assis. Como você comentou, sou da FEJAC, trabalho lá. Esse momento é um momento ainda mais especial, que era o momento que teríamos também a palestra na FEJAC. Então, sinto que essas duas irmãs estão nesse momento juntas, nesse estudo, né? E vamos falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 25 do Evangelho, segundo o Espiritismo. O capítulo que nos fala um pouquinho sobre o que devemos buscar, o que podemos buscar e o que vamos encontrar a esse respeito, né? Buscar e achareis. Se a gente parar para dar uma olhada nesse capítulo do Evangelho, um dos mais curtos, assim, de todo o Evangelho, a gente vai ver que é uma leitura, se for uma leitura desatenta, é uma leitura bem rápida. Mas a gente procurando entender, procurando estudar mesmo aquilo que a gente está lendo, dá para muito mais do que uma palestra, seminários, a interpretação,
O estudo em si é bem longo e bem denso. Bom, vamos a esse capítulo. Ele é dividido em 3 tópicos apenas. Esses 3 tópicos falam como a gente deve fazer para alcançar o que a gente almeja, para encontrar o que a gente está buscando. E os outros 2, Jesus nos conhece em essência, sabe das nossas mazelas, das nossas dificuldades, o quanto ainda somos materializados. E por isso ele nos fala, bom, tudo que vocês buscarem, vocês vão encontrar, mas muito cuidado com o que buscam. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Essa primeira parte, esse primeiro tópico nesse capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo fala o seguinte, começa com a seguinte passagem que está em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. E segue. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? O Evangelho começa descrevendo essa passagem falando que é análogo ao buscar e achareis do ponto de vista terreno, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Bom, como podemos ajudar-nos, né? Assim, o que a gente tem que fazer para que sejamos ajudados? Eu vou contar uma breve história, uma lenda, um conto, para começar o estudo de hoje. Conta essa história, essa lenda, que um sábio estava andando por uma estrada, um atoleiro muito ruim, o sábio com seus seguidores, e passaram por um carro que estava nesse atoleiro preso. E o responsável por esse carro estava em prece, pedindo para que ele fosse auxiliado. O sábio e os seguidores se compadeceram e seguiram sua caminhada. Logo à frente, apareceu um outro carro, uma outra pessoa também presa no atoleiro. Esse também fazia preces, mas ao mesmo tempo se esforçava, empurrava, puxava, fazia tudo que conseguia, às vezes até esbravejava um pouco, mas fazia tudo que podia, tudo que estava ao seu alcance para tirar o carro de lá. E o sábio falou com os seus seguidores, vamos ajudá-los, vamos ajudá-lo. E aí puxaram, ajudaram a tirar o carro, ele agradeceu e seguiu. E aí um dos seguidores perguntou para o sábio, sábio, por que o primeiro, que era bom, não esbravejava, estava em pressa, a gente não ajudou, enquanto o segundo a gente ajudou? E o sábio explicou para esse grupo de seguidores, o segundo estava mais apto a ser ajudado. É uma historinha que tem os seus poréns, enfim, mas ela passa um pouco sobre, do ponto de vista terreno, o ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ele nos traz que a importância chave, o nosso esforço, a nossa energia para alcançar o que a gente quer. Um pouco da lei do trabalho. Mas a lei de trabalho, a gente está falando do trabalho, só o trabalho remunerado, aquele que a gente faz nos campos, nas fábricas, nos escritórios. E aí quem vai nos responder isso é o próprio Livro dos Espíritos, na questão 675, né? Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? A resposta, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, é em essência esse sentido que a gente está falando do ponto de vista terreno, do ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. O esforço que precisamos empreender para demonstrar de fato, para buscar alcançar aquilo que almeja. E como consequência da lei de trabalho, temos a lei do progresso. Diferente dos nossos irmãos, animais irracionais, Deus nos concedeu o desejo incessante de melhorar. Por isso que não fazemos as nossas casas, nossas construções, enfim, tudo que fazemos da mesma forma que fazemos há 2.000, 5.000, 20.000 anos, vamos buscando melhorar. Então, como consequência dessa lei de trabalho, temos a lei de progresso, que procuraremos, trabalharemos, encontraremos por meio desse trabalho, por meio das pesquisas, ciência, até como sociedade evoluímos. Então,
é chave que entendamos também que esse esforço, esse progresso, não vai ser feito, não vai ser alcançado sem os percalços, porque toparemos com pedras, isso o Evangelho deixa muito claro. Olha e afastas tu mesmo, se esforce. E é por isso que progredimos, porque se tudo recebêssemos, da mesma forma que chegamos, sairíamos, porque era muito fácil, não precisaríamos nos desenvolver, não precisaríamos de descobertas de ciência, nada disso. Então ele discorre bastante a respeito disso do ponto de vista terreno. E no final desse primeiro tópico, ele comenta do ponto de vista moral o que precisamos, o que devemos buscar. E esse ponto de vista moral, no finalzinho desse primeiro tópico, eles só são 2 parágrafos. E tem um resuminho dele aqui que eu vou comentar para vocês. Esses 2 parágrafos falam mais ou menos o seguinte: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Então, esse primeiro parágrafo, desse finalzinho, desse primeiro tópico, ele fala em essência da prece, do quanto estamos vinculados ao Cristo, aos benfeitores, aos amigos, ao nosso mentor. Em essência, do ponto de vista moral, se tivermos vinculados ao Cristo, aos benfeitores amigos por meio da prece, vamos alcançar o que a gente almeja. Olha a importância da prece para alcançarmos de fato aquilo que vai nos fazer melhor. Mas ele termina: mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão um castigo do vosso orgulho. Trocando ideia com um casal de amigos esses dias, eles estavam comentando que quando ele deita para dormir, a esposa, ele começa a fazer a prece, a esposa vai e acorda. Como assim? Pô, você está roncando, né? Vira de lado, você está me atrapalhando aqui. Ele fala: não, eu estou fazendo prece, eu estou aqui no meio da prece, está me atrapalhando na prece. Ora, amigos, esse tipo de prece, ela é uma prece, sim, igual estou falando desse do ponto de vista moral que está rematando aqui, com fé, confiança e fervor. Temos a rotina muito puxada, trabalhamos muito, temos que, né, nesse momento então, coordenar as coisas em casa, os filhos, etc, etc. Mas será que, de fato, não estamos com tempo suficiente para fazer uma prece atenciosa, parar um momento para refletir o que vai ser, de fato, melhor para nós? E eu vou fazer um parêntese, citar 2 referências a respeito da oração e da prece. A primeira de Emmanuel, psicografia de Chico: a oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. E a segunda, psicografia de Raul Teixeira, Espírito Joanes: a vibração da mente que ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Olha que está falando essas 2 referências, sendo a mesma coisa que o Evangelho. Oração constituirá uma abençoada luz em nosso coração, iluminar consciências. E a primeira parte desse capítulo final que a gente comentou, desse tópico final: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Então, se imaginarmos aqui que o nosso dia é um dia cheio de dúvidas, de desafios, de dificuldades, um dia cinzento, repleto de desconfianças, de problemas no trabalho, no lar, enfim. Imaginando um céu quase chovendo, quase vindo uma tempestade, todo cinzento. E se guardarmos apenas esse momento, meio dormindo, meio acordado, para fazer uma prece, ela vai ser como se fosse uma velinha, um pontinho de luz nesse nosso dia. E ele vai conseguir, né? De fato, nada se perde na conta divina, vai auxiliar em algum momento, vai até ser um alívio de consciência, estamos fazendo a nossa parte.
Mas se vibramos o dia inteiro em confusão, em problemas, em desafios, será que de fato teremos nenhuma noite? Será que uma noite inteira harmonizada? Será que logo não cairemos no turbilhão de preocupações do trabalho? E aí, será que podemos começar então a fazer alguma coisa diferente para que nossa noite seja melhor, para que tenhamos mais paz, para que do ponto de vista moral consigamos de fato buscar, almejar, procurar aquilo que realmente vai nos fazer bem depois encontrar? Então, bom, e aí a gente pode pegar uma referência no próprio Livro dos Espíritos, na questão 919. Eu vou tomar a liberdade para abrir aqui. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhecimento de si mesmo é o item, né? Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Estou falando diretamente do ponto de vista moral. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E aí, 919A. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? E Santo Agostinho nos dá esse exemplo de prece, de reflexão, de meditação. Fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Essa questão, essa resposta, assim, nos dá um guia, um guia mesmo, um modelo de uma prece, como devemos fazer uma prece. E agora que nós estamos falando da posição, o problema não é fazer a prece deitado, nada disso. A gente está falando do quanto estamos fazendo a prece com fervor, com atenção. Se eu consigo fazer uma prece deitado na hora de dormir com atenção, de forma humilde, ótimo. Mas se eu não conseguir, que eu faça sentado, que eu faça em pé, que eu encontre o meu meio. Mas aqui está uma forma de fazer, no sentido da postura, mas no sentido da reflexão. O que eu fiz no dia de hoje? Por que eu perdi a paciência com meu filho naquele momento? Não tinha a menor necessidade disso. Por que eu tive aquela discussão no trabalho? E nesse momento vamos estar trabalhando até para nos tornarmos um verdadeiro espírita, um espírita, como nos ensina, um verdadeiro espírita, aquele, reconhece o verdadeiro espírita, aquele que, pela transformação moral, é aquele que se esforça para domar suas inclinações más. Ora, se eu estou refletindo toda noite sobre o que eu fiz de errado, sobre o que eu posso fazer de melhor, eu não estou me transformando, eu não estou domando as minhas más inclinações. Então, fazendo isso, ao invés desse dia cinzento que a gente falou, cheio de dificuldade, de desafio, e uma velhinha no final do dia, bom, a gente já está transformando essa velhinha numa lâmpada, numa lanterna, que vai talvez me dar paz, me dar tranquilidade, por uma boa parte da noite. Quem sabe até um pouco do dia. Mas muitas vezes já acordamos no turbilhão. Acordamos já olhando o celular, já procurando saber o que aconteceu, às vezes vendo notícias, procurando saber mais notícias desse momento que a gente passa e o quanto que isso, ao invés de nos trazer paz, nos traz dificuldade, nos traz mais desarmonia. E aí, depois de implantar de fato essa prece, essa reflexão no final do dia, buscando com os benfeitores amigos, a orientação, o discernimento para uma noite de paz, por que não implantarmos também um momento de prece durante a manhã? Acordamos, às vezes levantamos, bom, antes de sair para o trabalho, antes de começar a resolver as coisas em casa, eu vou parar um pouquinho aqui e vou fazer uma prece, seja harmonizando por meio de uma leitura, seja por meio de uma música, enfim, um momento de paz íntimo mesmo. Bom, que Deus me abençoe no dia de hoje, da forma que cada um achar melhor. E aí, aquele dia que era cinzento, com um pontinho de luz, com uma velhinha no final do dia, se transforma em um dia mais claro. Um dia em que temos um ponto de luz na noite, temos um outro de manhã. E esse ponto de luz pela manhã, ele já faz que a gente chegue no trabalho, comece a nossa rotina de uma forma bem mais calma. Então, às vezes, aquele problema que teríamos porque estávamos mal-humorados, já não vão ter mais, porque a gente já vai estar em paz. Então, quando nós trouxermos um problema, a gente vai poder
agir com calma para procurar resolvê-lo e não de uma forma intempestiva e causando mais problemas. E assim vamos, amigos. E aí mais uma prece de manhã, aí já estamos mais harmonizados, na hora do almoço a gente consegue fazer uma oração, uma leitura num livro pequeno, alguma coisa do tipo. No final do dia, ao invés de a gente colocar um rádio para ouvir, às vezes, uma música que talvez não vá nos harmonizar, talvez vai mais até um pouco nos desarmonizar, escutar uma palestra no carro ou em casa, assistir uma palestra no YouTube, se tiver condição, ouvir uma música edificante, não precisa ser muito tempo, uma música, um poema, alguma coisa que vai nos fazer bem. E quando formos parar para ver, amigos, já estamos um dia ensolarado, nada mais daquele dia nublado, quase chovendo, já buscaremos estar vinculados com Cristo continuamente. Então aqui, a gente trazendo essa reflexão do nosso dia, a gente pode até fazer um paralelo dele para a nossa semana. Estamos aqui juntos nesse momento de prece, de palestra, de oração, de estudo, buscando, cada um tem um motivo para estar aqui nesse momento, mas o que fizemos nas outras 16, 15 horas que estamos em vigília na segunda-feira? E nas demais semanas, nos demais dias da semana, o que de fato estamos buscando? Então, se a gente fizer um paralelo desse dia de 24 horas que a gente fez aqui para a nossa semana, estamos aqui nesse momento que de fato é um ponto de luz na nossa semana, e a gente trabalha para que seja, que Jesus esteja conosco, que os benfeitores nos iluminando. Se de fato fizermos desse dia esse hábito, uma frequência de bons estudos, boas reflexões, estaremos transformando a nossa semana como um todo. Mas se ao contrário, tivermos nos outros momentos do dia, ou nos outros dias da semana também, absorvendo aquilo que não vai nos fazer tão bem, será que não estamos por opção própria, nós mesmos, buscando algo que não vai nos fazer bem? Raul Teixeira, numa palestra, o título da palestra é Advertência Oportuna. Ele fala de forma muito clara, para quem já teve a oportunidade de ver as palestras de Raul Teixeira, ele fala de forma muito clara e muito direta o que absorvemos quando estamos assistindo aqueles programas que falam muito sobre violência, sobre tiroteio, sobre morte e tal. Será que, de fato, buscando esse ponto de luz, esse momento de paz, de reflexão, vamos ser consolados, vamos ser aliviados? Mas se nos outros momentos do dia, nos outros dias da semana, estivermos nesse turbilhão dessas notícias ruins o tempo todo, quanto que isso vai nos fazer, amigos? E não adianta, às vezes, nós colocarmos isso na conta da espiritualidade, por que eu estou resgatando, o que está acontecendo. Se eu não buscar por mim mesmo a minha paz, se eu não me esforçar, se eu não, igual fala o título do tópico dessa passagem, se eu ajuda-te a ti mesmo, que o Senhor te ajudará, se eu não fizer a minha parte. E aí uma passagem do Evangelho sobre a prece. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto que se deste se afastou. Por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Amigos, não temos todas as dificuldades do nosso dia na conta de encarnações pretéritas. Não temos, porque isso... Não, muitas vezes nós não estávamos harmonizados, estávamos num turbilhão de preocupações e temos uma reação que vai nos causar outros problemas. Então, essa última frase, por esse meio, por meio da prece, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então aqui, olha o quanto que a gente está vendo junto, quanto que esse momento de prece, esse momento de paz, nos auxilia em todos os aspectos e por isso que ele é chave para nos ajudar do ponto de vista moral. Passando esse tópico que falou bastante do que podemos fazer para nos auxiliar, codificador, Kardec organizou para que
fôssemos alertados pelo Cristo, do cuidado que precisamos ter para buscar, né? Porque somos muito materializados ainda e ele sabe disso e vai falar, ó, tudo que você buscar, você vai alcançar. Cuidado com o que você busca. E assim ele começa. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E finaliza. Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia já basta o seu mal. Essa frase de novo, desculpa. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia já basta o seu mal, os seus desafios, as suas dificuldades. Quero entrar um pouco mais no detalhe dessa passagem, mas quanto que é chave essa manifestação, essa demonstração de fé e de confiança na espiritualidade, sobretudo nesse momento que estamos passando. Quando entramos em um turbilhão do que vai acontecer, etc, etc. Façamos a nossa parte e confiemos no Cristo. Confiemos que tudo há de acontecer da melhor forma para cada um de nós. Observem que essa organização do ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará como primeiro tópico, e depois observar os pássaros do céu é muitíssimo sensata, porque se a gente recebesse primeiro lesse primeiro assim no Evangelho, podia ser algumas pessoas equivocadamente poderiam interpretar como um convite ao ócio. Não, o lírio do campo, vou esperar, o pássaro, etc. Ela é organizada dessa forma, não por acaso. Primeiro, faça a sua parte, do ponto de vista terreno, do ponto de vista moral. E a partir daí, confie. Então, Deus conhece todas as nossas necessidades e elas provê conforme for necessário. Nem sempre, isso o próprio Evangelho citando, sabemos contentar-nos com o que temos. O necessário não nos basta. Reclamamos o supérfluo, transformamos o supérfluo em necessidade. Porque eu tenho que ter isso, eu tenho que vestir essa roupa, eu tenho que alcançar esse cargo, eu tenho que ter essa promoção, eu tenho que ganhar tanto. O quanto gastamos o nosso psiquismo, a nossa energia com esses valores efêmeros, passageiros e materiais da Terra que são tão rápidos nessa encarnação. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. As consequências servirão de lições para o futuro, nada se perde, nem o erro. Então, será um aprendizado por meio da dor. E, de fato, colheremos aprendizado nisso, lições nisso. Tem uma passagem aqui do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel e Psicografia do Chico, lição 9, a perda irremediável. Aprende a ver com Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Eu vou ler de novo. Desculpa. É porque é muito bonita essa passagem. Aprende a ver com Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. O Senhor nos enriquece a vida, é o tesouro que Ele nos coloca, são as dificuldades e as dores. E normalmente queremos fugir delas e buscar mais dores e mais dificuldades por meio dos tesouros terrenos. O ouro, na maioria dos casos, é pesado da cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham. E a evidência no mundo
frequentemente não passa de cárcere, de ergástulo, que é o termo que ele usa aqui, cárcere, prisão, em que a alma padece de angustiosa solidão. Uma outra passagem, no mesmo Ceifa de Luz, lição 11, eu só peguei trechos da passagem, a passagem é um pouco longa, eu peguei alguns trechos delas, né? Reconhecemos que o ouro, a fama e o poder, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Então ele está comentando aqui que faz parte em encarnações termos o ouro, o destaque, a autoridade como uma necessidade para o nosso espírito, necessidade evolutiva. Desacisado, sem juízo, inconsequente, será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições de posse material, olvidando, ignorando que há 1000 caminhos sem sombra para buscarmos. 1000 caminhos sem sombra. Então, aquele que busca indisciplinadamente, por meio de qualquer coisa, sacrificando família, os bens, a paz no lar, para alcançar isso, está buscando um caminho de sombras. E é justamente o contrário daqueles momentos de luz que falamos lá atrás, da paz, da paciência, da tranquilidade, do momento de reflexão com Cristo por meio da prece. Então, o que estamos de fato buscando no nosso dia a dia? A terra produzirá o suficiente para alimentar todos, isso é o próprio Evangelho. Os seus habitantes, quando administrada, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. O momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência de outro. Não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. E completamente vinculado a essa passagem, tem uma lição aqui, um item, um tópico do Caminho Verdade e Vida, também de Emmanuel Chico, lição 64. O tesouro maior. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É a passagem e vem a interpretação. Nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe sem resposta as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. O egoísta fala de seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade para dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime, a paisagem do centro dos tempos se modifica. Não são apenas crentes que aparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho. O quanto que isso acontece nas nossas casas espíritas? O quanto que acontece, às vezes a gente chega numa casa espírita, e eu não sou de berço espírita, né? Eu vim para o espiritismo, então chega com pedidos, com questões, com curiosidades, algumas vezes, com sofrimento. E pedimos, e depois de um tempo percebemos que a verdadeira alegria é nos servir, é nos auxiliar, nos colocar à disposição para o trabalho. Então é justamente isso que essa lição 64 está fazendo. Mas também acontece de muitas vezes, ainda já no estágio, ou no início, ou mesmo no estágio de quando nos colocamos no trabalho, o que estou falando da lição 22, do mesmo Caminho, Verdade e Vida. Os homens, contudo, estendem o departamento divino à sua viciação de sentimentos no jogo interior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis, de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável eivada de privilégios e preferências. Que o quanto que ele está falando das promessas, o quanto que está falando que nós estamos buscando por meio da prece favores. Não, estou fazendo isso aqui na prece muitas vezes. Eu vou fazer isso aqui para que o Senhor me dê isso. É um negócio... É uma passagem que confundimos Deus com os homens, onde a gente negocia, a gente troca.
muitas vezes, até de forma inconsciente, vemos alguns colegas falando, não, porque, ó, final do ano é muito comum, ó, ganhando Mega Sena tá vindo aí eu vou comprar um terreno para FEJAC, ou então vou comprar um terreno para Centro Espírita, Fé, Esperança e Caridade, Clara de Assis e tal. Inconscientemente, a gente está tentando fazer uma troca, tentando, me dá isso que eu te dou aquilo, é isso mesmo. Quanto que é chave que trabalhemos para o Cristo desinteressadamente. Nos coloquemos como servidores e é assim que alcançaremos esse tesouro, né? Alcançaremos o tesouro maior. E aí, sobre aquela passagem que havíamos comentado, trechinho final desse observar os pássaros do céu. Vou repetir. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia já basta o seu mal. Essa passagem é um convite à calma muito grande, é um convite à paciência. A própria palavra, se a gente pegar a palavra preocupação, é nos ocupar de algo de maneira prévia, de maneira anterior ao momento. Quantas vezes criamos aquele problema que vai acontecer, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que me preparar, etc, etc. Bom, se eu posso pegar essa preocupação, talvez até uma intuição, essa percepção de que algo vai acontecer que eu não quero, que eu não previ, que eu não acho que é bom, se eu posso transformar essa preocupação em ação, ótimo, isso pode acontecer, então eu vou me preparar, vou procurar fazer isso, aquilo, etc. No entanto, se eu não posso, é mais um exercício para paciência, é mais um exercício para fé, para confiar que o Cristo, que Deus sabe de todas as coisas. Então, que possamos praticar essa passagem que é muito bonita, está em Mateus capítulo 6, versículo 34. A cada dia já basta o seu mal, tenhamos paciência, tenhamos confiança de que tudo que vai nos acontecer é o melhor para nós. Raul Teixeira fala bastante sobre essa passagem também, um termo que ele utiliza como sofrimentos voluntários. A gente busca mesmo, inconscientemente, as preocupações. A pessoa passa por nós, às vezes está muito ocupada e não cumprimentou a gente direito, passou, foi. E a gente começa. Não, aquela pessoa está brava comigo porque eu fiz isso, ou porque foi aquilo, eu não fiz nada demais. Aí começa a criar aquele turbilhão, fulano tá isso, ciclano tá isso, Beltrano. E a gente vai criando aquele temporal, aquela tempestade. Por quê, gente? De fato, se não estamos trabalhando contra nós mesmos, é como se fosse uma autossabotagem. Sofrimentos voluntários, por isso que Raul Teixeira utiliza esse termo, nós estamos optando por sofrer, por ficar nesse turbilhão. Fiz alguma coisa de errado, que eu procure me desculpar. Se não fiz, que eu fique em paz, que eu reze para a pessoa, que eu faça uma prece, que eu peça orientação, enfim. Mas que tenhamos paz e confiança. Enquanto buscarmos as dificuldades, o turbilhão de emoções, estaremos não necessariamente trabalhando para o nosso bem, mas às vezes trabalhando para nossas dificuldades. E o terceiro tópico e último tópico dessa passagem, desse capítulo 25 do Evangelho, ele começa com o seguinte texto evangélico. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado que ele utiliza. Exatamente sobre essa passagem, é só contextualizando essa passagem, Jesus fala para os discípulos, quando eles estavam indo pregar a boa nova, para que eles não precisassem ter tudo, né, levar muitos mantimentos, para que eles confiassem na providência divina. Mas é um ensinamento, é uma diretriz, é um guia para que eles, mas é um ensinamento para todos nós. E aqui no livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia do Chico, lição 5, salários. Há homens cultos que vendem a paz no lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem ansiosas e descrentes por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam.
desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Amigos, não está ninguém falando que as pessoas não precisam melhorar, etc. Emmanuel não quis dizer isso. Emmanuel diz que há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação dos vencimentos. O quanto que estamos sacrificando as nossas famílias, o nosso meio, nossa vida, que às vezes é muito mais do que precisamos, para buscar aquilo que será uma tormenta para nós. Porque eu tenho que ganhar mais, porque eu tenho que, etc. Aquelas posições, aqueles títulos tão temporários, tão efêmeros da terra. Então, muitas vezes, e Emmanuel cita isso, essa filosofia popular, para a grande nau surgirá a grande tormenta. Então, quando estivermos presos, estivermos envolvidos nessas questões da terra, conseguiremos valorizar pouco as concessões do céu. Enquanto tivermos nosso psiquismo, a nossa preocupação toda para as nossas questões materiais, o quanto que teremos paz para agradecer o que já temos. Porque temos que nos criar essa necessidade. Então temos que ser insatisfeitos, então temos que querer mais. E isso onde vai parar? Então que coloquemos, de fato, esse norte, esse momento, essa passagem aqui, para avaliar se as coisas materiais que estamos buscando, elas estão demandando, elas estão necessitando a nossa paz, sacrificando a nossa família. É extremamente importante que façamos essa análise, porque senão podemos, de fato, estar... Aquilo que é o meio para alcançar o bem vira o fim, vira a finalidade, e aí a gente inverte os valores, né? Sacrifica a família pelo título ou pela remuneração. E o Evangelho segue, tá aqui, estamos em Mateus capítulo 10, versículos de 9 a 15. Ao entrardes em qualquer cidade, ainda segundo aquele contexto que Jesus, orientando os discípulos, ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. E fecha. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi aos saíres dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Essa passagem, em essência, o objetivo dela é Jesus passar a confiança aos discípulos, para que eles passassem, então, a ter fé na providência. Jesus está mandando que confiemos, que sigamos, e a nossa necessidade será atendida. Bom, os discípulos nada tendo, nada levando na viagem, não despertariam cobiça de ninguém, né? E as pessoas que receberiam iam falar, bom, de fato, são necessitados. E quando Jesus comenta essa parte, procurai saber quem é digno de vos hospedar. Porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras, pela caridade deles é que os reconhecereis. Ou seja, se a pessoa é digna, tem caridade no coração de receber um viajante que está faminto, que não tem onde pousar, ela é uma pessoa boa, e se ela recebe esse viajante, ela demonstra que ela tem caridade, que ela é uma pessoa, em essência, digna de receber a boa nova. Que lembremos que Jesus estava exortando os discípulos a disseminar, espalhar a boa nova, o evangelho, a vinda do Cristo. Então, se aquelas pessoas que eles chegavam na tenda e falavam, bom, que eles eram bem recebidos, bom, que as pessoas são boas e já estão no ponto de entender e de compreender o evangelho. E quanto aos que não os quisessem receber? Jesus em algum momento falou, amaldiçoem, briguem, vocês têm que convencer, todo mundo tem que pensar igual a vocês? Absolutamente não. Bata a poeira das sandálias, dos pés e sigam para o novo rumo, para o novo caminho.
E podemos fazer também, amigos espíritas, da mesma forma o Evangelho nos mostra. Não violenteis nenhuma consciência. Cada irmão pode pensar e deve pensar da forma que achar melhor. Uma das maiores caridades é respeitar o livre-arbítrio. Então, não forceis para que deixe a sua crença ninguém. Absolutamente, não violenteis nenhuma consciência, a fim de atutar a vossa. Não condenes os que não pensem como vós. Isso Jesus falou com os discípulos lá atrás, e é isso que temos que praticar em todos os dias. Temos mais motivos que nos aproximam do que valorizarmos aquilo que nos diferencia. E arremata essa passagem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Esse é o fechamento do Evangelho segundo o Espiritismo, desse terceiro tópico do buscar e achareis, né? Não vos afadigueis pela posse do ouro. E Emmanuel, falando como que arrematando toda essa passagem, finalizando, assim, interpretando em essência o sentido desse ensinamento do Cristo. Está no Caminho, Verdade e Vida, lição 109. Acharemos sempre. Peguei alguns trechos também. Importa, contudo, saber o que procuramos. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. A pesca, olha o termo que ele usa, a pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem o busca acha, e acharemos sempre o que procuramos. Muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca acha, e acharemos sempre o que procuramos. Então, amigos, esse estudo dessa noite teve como ênfase, de fato, essa reflexão de buscarmos o bem, de fazermos, em essência, o que vai ser melhor para nós, por meio do nosso esforço, dessa pesca, como falou Emmanuel aqui, nosso esforço de alcançar o que realmente será bom, o que realmente queremos de bom. Mas, se, no entanto, não buscarmos o que é bom, ou provavelmente estaremos trabalhando, achando que estamos trabalhando para o nosso bem, não estaremos trabalhando para o nosso bem eterno, sim material, efêmero, temporário. E para finalizar, para fechar esse estudo de hoje, tem um livro que é um pouco conhecido, ele chama Busca e Acharás. É um livro psicografado pelo Chico, é de mensagens, de Emmanuel e André Luiz. E essa passagem que trouxemos aqui para finalizar esse momento de estudo do capítulo 25 do Evangelho, é um poema. E ele fala o seguinte: se o momento é de crise, não te perturbe, segue. Serve e ora esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa. A verdade tem voz. Paciência constante atrai a luz do céu. Acalma-te servindo e vencerás com Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou chamar a Luiz aqui de volta para fazer o encerramento. Lucas, foi muito bom. E confesso, né, que essa poesia, né, que você leu no final, acaba sendo uma prece para a gente, né? E assim, foram sábias palavras. Agradeço muito a participação, agradeço muito a sua palestra. Algumas reflexões muito fortes, né? Para a gente poder
fazer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vale a pena a gente sair de casa para ganhar o ouro e perder o filho, perder a esposa, perder a tranquilidade do lar, né? Então, são reflexões que a gente não pode deixar de ter, de pensar a respeito. Agradeço muito, né? E passo agora, então, a nossa oração final, nossa prece, pedindo e agradecendo a Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai. Quantas bênçãos que recebemos com as palavras, onde podemos, nesse momento, refletir, buscar nosso coração, qual é o sentido da vida para cada um de nós. Que Jesus, os amigos espirituais, possam nos amparar, possam nos auxiliar no nosso caminho, evoluir sempre, buscar sempre as máximas de Jesus, praticar a caridade, amar ao próximo. Que Jesus nos ampare e nos abençoe sempre. Que assim seja. Lucas, agradeço a sua palestra, suas palavras, mais uma vez. Agradeço a todos que estiveram nos assistindo, né? 25, 26, 27 pessoas, muita gente escrevendo, né? Não sei se você acompanhou, mas muita gente agradecendo, né? E falando sobre as palavras, sobre o que você falou, reflexões que eles gostaram muito. Agradeço a todos que participaram, agradeço a você, Lucas, e conto com todos na semana que vem, mais uma reunião, mais uma palestra que teremos na segunda-feira. Às 19 horas nós temos o nosso estudo com o GASP, e nós em breve estaremos aí com uma participação ou fazendo um piloto de um evangelho no lar via internet para poder participar, né, com as famílias, onde teremos aí uma família anfitriã que possa estar desenvolvendo esse evangelho no lar e compartilhando o momento com os nossos amigos da internet, nossos amigos do Clara de Assis, e até mesmo para quem não conhece, para quem não tem o hábito e futuramente quer implantar o Evangelho no lar em sua casa. Então, esse é um trabalho que a gente daqui a pouco vai começar a fazer e espero que vocês possam contribuir, né, e participar sempre que quiserem. Agradeço muito, Lucas. Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Boa noite para todos. Não se esqueça de apertar o botãozinho para poder gravar, tá bom? Tá, vou fazer isso aqui. Obrigado. Obrigado, até logo.